Olá, meus amigos. A nossa, no nosso vídeo de hoje eu queria abordar duas experiências, porque elas são curtinhas, mas uma meio que responde à outra. Esse primeiro querido entrou em contato comigo me falando só o seguinte, meio que pedindo ajuda. Ele fala assim: eu me batizei há 5 anos atrás na Igreja de Jesus Cristo. Fui obrigado a ir ao seminário e quando não tinha vontade de ir para a igreja, iam me buscar na minha casa. Na época eu tinha 14 anos e não sabia o que estava fazendo. Hoje estou indo para a missão por pressão dos meus líderes e por amor aos meus amigos. Vamos dizer que eu sou o Gabriel. Esse é o nome fictício dele. Bom, pelo que ele fala aqui, ele não frequentou seminário porque adorava. Ele não frequentou a igreja todo domingo. Ele não foi para a igreja todo domingo com aquela vontade. Ai, que delícia, domingo vou para a igreja, né? Ele se sentiu obrigado a ir ao seminário. E ele diz aqui também que quando ele não tinha vontade de ir para a igreja, iam até a casa dele buscá-lo. Então, eu imagino aqui que era só ele, membro, né? Que não tinha família também frequentando a igreja. Tá. Eu entendo isso porque durante a minha juventude, muitas vezes eu ia ao seminário porque eu também me sentia obrigada a ir. É aquela persuasão coercitiva, né? Sobre a qual nós já conversamos aqui. Ninguém tá te obrigando, mas você se sente na obrigação. Porque você sente que é isso que você tem que fazer, esse é o tempo de você frequentar o seminário, é isso que Deus espera de você, aquele monte de bobagem, né? Tá. Então o Gabriel, ele tá aqui meio que pedindo ajuda para saber o que ele deve fazer. Tá. Agora esse outro querido aqui mandou para mim também a experiência dele. Ele é um ex-missionário. Então, talvez a experiência desse ex-missionário vai ajudar esse missionário em perspectiva a tomar uma decisão sobre o que ele realmente deveria fazer. Ele fala o seguinte: eu entrei na igreja com 16 anos. Minha família não queria entrar na igreja. Isso faz uns 37 anos, mais ou menos. Fui para a missão Curitiba. Foi boa a minha missão. O maior problema de quem é pobre e vai para a missão é que, quando volta, não tem apoio de nada. Criaram um setor de emprego e palestras, mas que realmente não funcionava. Eu me sentia totalmente abandonado. Aqui no Nordeste tem muitos ex-missionários que ficaram totalmente abandonados e são de famílias pobres. Eu nunca consegui fazer um curso profissionalizante através da igreja. Sinceramente, eu não sei qual é o evangelho que alguns membros vivem, porque o evangelho, a igreja, era para dar apoio aos ex-missionários que não têm condições. Muitos missionários eu vi pedirem ajuda à igreja, mas é muito difícil conseguir. Eu não entendo o porquê disso. Eu passei por várias dificuldades e ainda hoje não consegui me organizar. Sou vendedor autônomo, não tenho propagandas e o que eu ganho é muito pouco. Já sofremos muito por falta de apoio. Que Deus abençoe com muita paz, saúde e prosperidade. Então, primeiro, Gabriel, você que mandou aqui que mandou esse e-mail tão curtinho, eu não lembro, eu vou ser bem sincera, eu não lembro se foi e-mail ou se ele fez esse comentário em um dos vídeos, eu não lembro qual é a situação. Mas ele me parece aqui estar perguntando o que ele deveria fazer.
É claro que a decisão final deveria ser tua, se você vai ou não para a missão. Você deveria ir se você realmente quer, se você tem o desejo, se você tem vontade. E não porque você está se sentindo pressionado ou porque você ama os teus amigos. O que tem a ver o amor aos amigos com o fato de fazer missão ou não? Existem várias outras maneiras de demonstrar amor pelos amigos, né? Não necessariamente precisa ser você sair em missão e abrir mão de 2 anos da tua vida para trabalhar 60 horas por semana para uma organização que, de acordo com esse nosso segundo brasileirinho, quando você volta da missão, tá contigo, tá, Gabriel? Então veja se você quer ir para a missão ou se você está indo por causa de outras pessoas. Eu fui para a missão porque eu fui pressionada pelo presidente da estaca na época, que queria mostrar ótimos números para a presidência diária e estava mandando todas as moças solteiras com idade de missão para o campo missionário, dizendo que eram chamados de Deus. Que coincidência, né? Depois disso ele foi chamado como presidente de missão e foi também, acho que ainda é até hoje, membro do Quórum dos 70, de um dos quórums dos 70, se eu não me engano. Eu fui por pressão e eu fui por medo, porque ele me disse que se eu fosse para a missão, eu receberia X, Y e Z de bênçãos. Aqui está de novo o Deus Mormon falando para você, eu só vou te abençoar se você fizer isso, senão vai se ferrar. Não importa que você tenha sempre permanecido na igreja firme, não importa o fato de você ter servido em todos os chamados, não importa que você levantava 5 horas da manhã para ir fazer seminário, não importa que você dá aula, que você participa de atividades, que você paga teu dízimo, não importa que você jejue e pague uma oferta generosa, nada disso importa. Se você não for para a missão, essa e essa e essa bênção você não vai receber. Chantagem. Por isso eu fui para a missão. Então o que eu tenho para dizer para esse jovem aqui, Gabriel, é o seguinte: eu não vou dizer para você que eu me arrependi de ter feito uma missão, porque eu conheci pessoas maravilhosas lá, porque foi divertido, foi gostoso, eu vou dizer para você que foi. E financeiramente eu não sofri tanto, pelo menos logo que eu voltei, porque a minha família pôde me ajudar e logo eu comecei a trabalhar e tudo bem. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, naquela época, eu não teria ido, porque eu abri mão de um excelente emprego que eu tinha e atrasei a minha vida acadêmica, então eu particularmente não teria ido e eu só fui por pressão, tá? Bom, agora com relação a esse querido ex-missionário, ele fala aqui o seguinte: o maior problema de quem é pobre e vai para a missão é que quando volta não tem apoio de nada. E isso é verdade. E me fez lembrar de algo que você que frequenta ou frequentou o templo, talvez você vai se lembrar. Toda vez que tem o círculo de oração, né, em volta do altar, existem três pontos que sempre estão presentes naquelas orações do templo, que eles fazem no templo em volta do altar, com o círculo ali, fazendo aperto de mão patriarcal, né? Primeiro, a pessoa que está fazendo oração pede para que Deus abençoe aqueles nomes, né, que estão ali no altar, porque quando você vai ao templo, você escreve o nome de alguém e coloca numa urnazinha lá. Eles recolhem aqueles nomes, né, os papeletinhos assim fininhos, e colocam dentro de uma pochetezinha e colocam no altar. Tudo bem. Então, a pessoa que está orando vai orar por aquelas pessoas, vai sempre orar pelo profeta, que não profetize, né? Tá tudo bem. E também
aquela pessoa vai sempre orar pelos missionários que estão no campo. Eles pedem para que Deus os proteja, os fortaleça, encontre os seus eleitos. Ai, meu pai! Agora eu quero que você me diga quantas vezes você viu naquelas orações no altar do templo alguém orar pelos ex-missionários. Me conta. Porque eu nunca vi. Eu frequentei o templo de 1993, quando eu fui para a missão, até 2016, porque em 2017 eu abandonei. Todos aqueles anos, eu posso dizer para você que toda vez que eu participei de uma sessão no templo, no círculo de oração, eu sempre escutei eles orarem pelos missionários que estavam no campo, mas eu particularmente nunca escutei o oficiante orar pelos ex-missionários, para que eles tenham sucesso financeiro, para que eles consigam emprego, para que eles consigam sustentar a família e viver de forma confortável, para que eles recebam as bênçãos tão prometidas pela missão que fizeram. O nosso querido aqui, ele fala algo que eu vou responder para ele. Ele diz assim: muitos missionários eu vi pedirem ajuda para a igreja, mas é muito difícil conseguir. Eu não entendo o porquê disso. Então tá, eu vou responder o porquê, tá, querido? Porque eu entendo o porquê disso. O motivo é o seguinte: quando você vai para a missão, primeiro, não é Deus que está te chamando, porque Deus não tem nada a ver com essa corporação americana multibilionária, tá? Então tá, eles falam para você que você tá indo para servir a Deus. Quem paga a missão tua, ou é você que paga do teu bolso, ou se você não tiver condições de pagar, a igreja vai pagar. Acontece que ela paga com as doações de membros. Tem lá na papeleta do dízimo, fundo missionário. Presta atenção aqui comigo, olha qual foi a minha experiência. Eu já falei aqui para você que quando eu fui para a missão, eu paguei 3 missões, sem saber. Eu perguntei, né? O bispo me falou quanto que a minha missão custaria, e na época eu tinha condições de pagar, porque eu tinha um emprego legal, e eu paguei toda. Quando eu voltei, é que eu fiquei sabendo que eu tinha pago 3 missões. Acontece que enquanto eu estava no campo missionário, a minha irmã, que era 3 anos mais velha que eu, ela é falecida, ela foi para a missão também, e os meus pais tiveram que pagar a missão dela. Eles já tinham se dado conta que eu tinha pago 3 missões, e ela é minha irmã, tá indo para a missão, ela foi para a missão Ribeirão Preto, acho que em 1994 e 95, porque quando eu voltei, ela ainda estava na missão. Ela também foi Sister Scott. Eles já sabiam que eu tinha pago 3 missões, mas ignoraram isso. Meus pais tiveram que pagar a missão dela e nunca me ressarciram pelas 2 missões extras que eu paguei. Sabe por quê, querido? Porque você está lidando com uma empresa, viu? Então, é claro que eles vão te prometer bênçãos e aquela coisa toda, porque Deus vai te abençoar, para você ir. E eles também criaram um status em torno de ex-missionários. Aquele é um ex-missionário. Ai, ela vai casar com um ex-missionário. Ela tá namorando com um ex-missionário, né? Que fofinho. Desculpa, tá? Que isso me irrita também, porque eu fiquei com o coração partido com esse e-mail aqui desse querido. Ai, ela é uma ex-missionária, poderosa, fez uma missão honrosa. Para você fazer papel de trouxa e largar tudo e deixar de fazer cursos e deixar de se preparar para o teu futuro financeiro para trabalhar de graça para eles, ou como eu, pagar para trabalhar de graça para eles 60 horas por semana por 1 ano e meio no caso das moças e 2 anos no caso dos rapazes. Agora você já serviu o propósito deles. Agora, quando você volta da missão, te vira, amigo. Agora você tem que ser autossuficiente.
Ai, que fácil, né? Para eles, não por ex-missionário. Eu passei por muitas dificuldades e ainda hoje não consegui me organizar. Sou vendedor autônomo, não tenho propaganda e o que eu ganho é muito pouco. Aqui no Nordeste tem muitos ex-missionários que ficaram totalmente abandonados, são de famílias pobres. Não espera ajuda da igreja quando você volta da missão, porque não vai acontecer, tá? Você já serviu o papel deles. Agora, quando você volta, eles vão continuar te dizendo o que você tem que fazer. Agora, você tem que casar para não quebrar a tal da lei da castidade, porque se quebrar, meu pai, o mundo vai se acabar. Tem que casar no templo para você fazer aqueles pactos e continuar trabalhando para eles de graça nos chamados e continuar pagando o dízimo, né, 10% da tua renda e manter a igreja funcionando com a tua mão de obra gratuita também. Não espera a ajuda deles. Ele fala aqui que ele viu muitos ex-missionários pedirem ajuda, mas é muito difícil conseguir. Claro que é difícil conseguir. Aí você que tá assistindo, né, e você é membro ativo, né, você tá pensando assim, ela não vai falar do Fundo Perpétuo de Educação, né, ela só quer falar mal da igreja. Por que ela não fala que a igreja tinha o programa do Fundo Perpétuo de Educação? Agora eu vou te falar. Sabe o que eu sei sobre esse Fundo Perpétuo de Educação? Eu escutei aqui uma entrevista de um ex-presidente de estaca daqui de Utah, no Mormon Stories Podcast. Eu não lembro qual foi o episódio, então me desculpa, eu não vou poder te mostrar qual é, mas você não precisa acreditar em mim, como eu sempre te falo aqui, né? Ele falou o seguinte, que quando o Hinckley criou o tal do Fundo Perpétuo de Educação na década de 90, o que aconteceu foi o seguinte, os membros aqui, não só de Utah, mas os membros aqui nos Estados Unidos foram desafiados a apoiar e ajudar ex-missionários de outros países em desenvolvimento que não tinham condições de pagar pela educação. Então, eles criaram aqui o Fundo Perpétuo de Educação, eles receberam eu não sei quanto, mas foi muito dinheiro em doações dos membros para o Fundo Perpétuo de Educação. O que a igreja fez com esse dinheiro foi o seguinte, criou uma conta bancária para o Fundo Perpétuo de Educação. Somente os juros gerados por esse fundo foram usados para o Fundo Perpétuo de Educação, para ajudar ex-missionários de países em desenvolvimento que tinham, né, pessoas com dificuldades financeiras, como esse nosso querido aqui da história. E até onde esse presidente destaca, sabe, os membros estavam cientes disso, que a igreja deixou claro que ia usar o valor dos juros produzidos pelas doações. As doações seriam de propriedade da igreja, para fazer com aquele dinheiro que bem entendesse. Mas os juros, então vamos usar no Fundo Perpétuo de Educação. Foi isso que eles fizeram. Eu me casei na década de 90 no Brasil, com um ex-missionário. Meu ex-marido, ele usou o Fundo Perpétuo de Educação. Ele conseguiu, ele foi para a faculdade. Acontece que ele tinha que pagar, ele tinha que devolver esse dinheiro mensalmente, não foi dado para ele, não foi falado assim, olha irmão, agora tá aqui, você fez uma missão honrosa, ficou lá 2 anos, agora tá aqui, esse dinheiro tá à tua disposição para você estudar. Não, o Deus Mormon não funciona assim, ele é ganancioso. Ele adora dinheiro. Então, foi dito o seguinte, tá aqui, é um empréstimo, o irmão vai pagar de volta para a igreja sem juros e com prestações bem suaves ao longo dos anos. Ele foi pagando. Só que chegou um ponto que ele não conseguiu mais pagar. Agora nós tínhamos 2 filhos e ele com dificuldades financeiras ainda. Nós, né, com dificuldades financeiras, ele não conseguiu um bom emprego.
E ele não conseguiu pagar. Começaram a ligar para ele de São Paulo, cobrando as prestações em atraso. E eu lembro de ter falado para ele, você não vai pagar, deixa para lá. Mas eu me sentia pesarosa. Eu falei para ele não pagar, mas ao mesmo tempo eu me sentia pesarosa, pensando que eu estava roubando ao Senhor. Roubando do Senhor. Ai, meu Deus, era uma trouxa. Tá aí o Fundo de Perpétuo de Educação para você. Se você que está escutando teve lá o dinheiro e foi dito para você, não, tá aqui, irmão, não precisa pagar, a igreja tá te ajudando. E você com esse dinheiro conseguiu pagar a tua faculdade, constituir uma carreira. Conta pra gente aqui no canal, tá tudo bem, viu? Conta, manda um e-mail para mim me contando da tua experiência tão positiva com o Fundo Perpétuo de Educação, que ninguém te cobrou, que você não teve que devolver um centavo. Mesmo assim, amigo, esse dinheiro não saiu da tua igreja, esse dinheiro não saiu do dízimo, esse dinheiro saiu das doações que os membros aqui fizeram. Por que os membros fizeram doações tão generosas para o Fundo Perpétuo de Educação? Porque esse dinheiro que os membros doavam eram descontados do imposto de renda, porque é considerado ajuda humanitária por parte do membro. Então, digamos que eu dou lá $500 para o Fundo Perpétuo ou qualquer outra coisa na igreja, o dízimo também, tudo isso é descontado no imposto de renda. Então os membros fazem, porque para eles tanto fazem, ou eles pagam para o governo ou pagam para a igreja, então decidiram pagar para a igreja. Por isso que a igreja aqui nos Estados Unidos tem muitas doações. Recebe doações de torto e direito dos membros, porque esse dinheiro é usado, é descontado do imposto de renda. E eles vão faturando. O depoimento desse brasileirinho de hoje é o depoimento de um ex-missionário. Ele está contando aqui para você as bênçãos da missão. Sabe quem é que é abençoado com a tua missão? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a corporação. Eu já falei para você e vou repetir. Aqueles 3 charlatões da fé que você escuta na conferência e acredita serem profetas que não profetizam, videntes que não veem, reveladores que não revelam porcaria nenhuma, Irene, Oaks, Nelson, nenhum dos 3 fez uma missão de tempo integral. Eles fizeram faculdades, todos eles tiveram uma carreira extremamente de extremo sucesso. O Irene na área dos negócios, o Oaks na área de direito, ele foi inclusive um juiz de direito aqui de renome, e o Nelson, todo mundo sabe, era um cirurgião cardíaco, né? Missão, nem pensar, 2 anos sem poder ir para a faculdade, mas nem pensar. O Monson, aquele fofinho que era o presidente da igreja que faleceu, ele também não fez missão de tempo integral. Sabe por quê? Porque missão não é mandamento, nunca foi e nunca vai ser. Mas eles enfiam na tua cabeça que é mandamento de Deus. E que se você quiser receber as bênçãos da missão, você tem que ter fé, sacrificar e parar 2 anos da tua vida para ralar e trabalhar para eles. As bênçãos da missão estão aqui. As bênçãos da minha missão, eu só consegui me formar na faculdade aos 38 anos de idade. Ah, mas com essa idade, com certeza, tanto o Nelson quanto o Irene e o Oaks já estavam muito bem obrigados com a carreira deles lá em cima, porque não fizeram missão, né? Não tiveram que parar a vida deles. A decisão é tua. Eu tô te colocando os fatos como eles são. Experiência própria, experiência de outros queridos como esse de hoje. Eu sei muito bem quais são as bênçãos da missão. Se vira. Voltou da missão? Se vira. Aí você tem que ser autossuficiente. Come arroz e feijão. Come farofa. Mas seja autossuficiente e não pede ajuda para a igreja. Esse é o Deus Mormon para você. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.